Olá, eu espero que você esteja muito bem ao ver este vídeo. Vídeo este que apresentará a você o que é gamificação, como implementar todos os seus desafios e também como você pode se juntar à nossa comunidade. Eu sou Alan Dantas, estou há mais de 10 anos trabalhando no mercado educacional, tendo trabalhado com startups de diversos tamanhos, criando o processo de desenvolvimento de produtos educacionais, trabalhando com consultoria agora em literalmente todos os continentes. Já viajei para todos esses continentes trabalhando com educação, com produto e tecnologia, e agora quero compartilhar com você toda essa experiência e muito mais que está acontecendo agora aqui na Edugital, que é a minha empresa de consultoria. Então vamos lá, o que é a gamificação? A gamificação, né, é uma forma de se aplicar elementos de jogos, né, elementos de jogos como pontuação, né, grupos, times, ranking, diferentes formas de recompensa em elementos ou em objetos que não necessariamente são jogos, né? Experiências como aulas, né? Sessões e dinâmicas dentro de empresas, né? Diferentes aspectos de um projeto, até mesmo o próprio trabalho efetivamente de pessoas dentro de um projeto ou dentro de uma empresa pode ser gamificado, né? O relacionamento entre departamentos podem ser gamificados, mas a gamificação ficou muito famosa através da educação, como uma metodologia ativa de educação, né, de aprendizagem ativa. Por quê? Porque a gamificação faz com que as pessoas ativamente participem de um processo ou de uma experiência que foi desenhada ali para ter um objetivo, geralmente um objetivo educacional, um resultado, né, de aprendizagem ali através de um game, de uma competição ou de uma colaboração que tem algum tipo de recompensa, um ranking ou até mesmo uns badges, né, umas credenciais que você consegue colocar diferentes títulos para diferentes pessoas ali, mas vai tudo de acordo com o quê? Com a pesquisa, com a análise de requisitos e com as pessoas que estão envolvidas nesse processo. É muito importante entender isso ao invés de somente usar esses elementos ali no seu projeto, né? E quais são esses desafios, né? A gamificação tem vários desafios, assim como todas as metodologias ativas, mas principalmente é a coleta desse dado, né? Entender efetivamente onde aplicar, né, diferentes elementos desse game, entender o seu público-alvo, entender a instituição em que você trabalha, para então você pegar esses elementos e combiná-los ali, usá-los, né, e associá-los àquela experiência, àqueles objetivos de aprendizagem ou os objetivos gerais ali daquela empresa, mas de acordo com os recursos que a empresa tem, né? Muitos clientes meus acabam tendo muitos problemas com a gamificação porque ou tentam usar recursos que ainda não têm, ou na verdade, às vezes fazem os dois, acabam aplicando recursos generalizados, né? Leem algum artigo, alguma coisa, leem alguns recursos generalizados e aplicam esses elementos da gamificação de forma superficial e não subjetiva às pessoas que vão participar dessa experiência. Então, ao invés de ter um engajamento maior, uma aprendizagem mais ativa, o efeito é contrário. As pessoas se sentem infantilizadas ou talvez muito amadurecidas ali para aquele processo, né? E acabam não engajando, né? Acabam não se sentindo numa experiência subjetiva e significativa para aquelas pessoas. Então é muito interessante entender todo o aspecto, fazer todo um processo de pesquisa, não só com a instituição onde será aplicada, mas com as pessoas que eventualmente participarão ali, ou pessoas parecidas com o grupo que participará ali dessa experiência gamificada, né? Então, isso vale para tudo, não só para educação, mas para empresas, para jogos que você for criar, né? Então, só entender os elementos não necessariamente vai fazer com que você gere uma boa gamificação, né? E é isso que a gente tenta resolver com o e-book, com diversos conteúdos que a gente vai criando para a nossa comunidade. E qual que é o benefício da gamificação? Muitas pessoas acabam falando, vamos realmente aplicar a gamificação, vamos engajar porque é interessante, mas às vezes é só um interesse porque você precisa de algo novo, ou porque você quer tentar algo novo, mas você não está entendendo efetivamente as necessidades da sua comunidade. Muitas vezes, seus usuários, seus estudantes, quem quer que seja, não precisam da gamificação em si, mas às vezes precisam de uma experiência mais significativa. E o próprio processo dessa análise que você vai aprender ali ao entender a gamificação vai fazer com que você tenha um conhecimento, né, um conhecimento mais holístico e abrangente para ter um pensamento crítico na hora de decidir.
Então, às vezes você pode implementar alguns elementos da gamificação, ou às vezes você pode decidir que nem é a gamificação que você precisa, mas é interessante você ter esse conhecimento, porque você vai poder aplicar em outros momentos diferentes aspectos da gamificação. Então, através de toda essa experiência prática, todos esses exemplos práticos, né, explicados e dissecados mesmo para você entender quais foram os benefícios, os desafios, os elementos aplicados e os resultados desses elementos, você acaba tendo meio que uma habilidade mais natural de pensar sobre metodologias ativas e de pensar sobre a gamificação em diferentes momentos, situações, né, e experiências que você esteja planejando. Então é muito importante, quando eu falo de benefícios, não só da gamificação, mas desse pensamento de design thinking, né, de metodologia de implementação que usa-se muito na gestão de software. No próprio design instrucional a gente tem a ADDIE, né, que é ADDIE, que é uma metodologia meio que cascateada, mas sempre pensando na melhoria contínua, em que você tem uma análise e você trabalha a partir dessa análise, né? Então, o que acontece de muito erro, às vezes, é que clientes simplesmente jogam alguns elementos da gamificação ou de metodologias ativas, como, por exemplo, aprendizagem baseada em projetos, mas não tem uma análise concreta de quem vai participar dessa experiência, ou uma análise concreta dos problemas que precisam resolver, né? que querem resolver efetivamente. Então, o benefício de saber efetivamente como implementar a gamificação e o que você vai aprender nesse nosso e-book é essa análise, esse pensamento crítico, né? E essa visão mais global através de vários exemplos, vários elementos e muita leitura, né? E essa síntese de uma experiência aí de mais de 10 anos trabalhando com esses conceitos, tá bom? E quem pode se beneficiar da gamificação, mas também do nosso e-book? Né? Então, pessoas no geral que queiram otimizar experiências digitais ou presenciais. Então, se você é professor, líder de uma empresa, trabalha com RH, trabalha com coaching, trabalha com diferentes aspectos de interação interpessoal, você vai se beneficiar com gamificação. Você vai se beneficiar, por exemplo, se você gerencia um time de venda. Os times de venda são campeões em implementar a gamificação exatamente porque eles precisam desses elementos de motivação, de engajamento, de eficiência, de interação entre os times, né? Então, esse elemento mais motivacional da gamificação é interessante para diferentes times. Mas se você tem um grupo educacional, se você trabalha com formação de professores, ou se você é uma professora ou um professor do ensino básico, até mesmo ensino superior, você pode se beneficiar disso, né? E é interessante entender que, veja, eu já falei de time de vendas, que exige essa competição maior, mas você pode não necessariamente usar o elemento de competição, o elemento de títulos, né? E badges, que a gente fala de crachás ali, né? Em diferentes aspectos. Por isso que é importante entender o seu público-alvo, né? Quando você entende o seu público-alvo, você pode usar elementos que poderiam ser negativos em outros grupos, em um grupo diferente, e alcançar benefícios e resultados bem positivos. Então é interessante entender ali, né, de diferentes objetivos, necessidades e limitações do seu grupo, mesmo que você queira ali usar a gamificação como um todo, muitas vezes você acaba não tendo o benefício completo se você não entender de forma holística como funciona a psicologia humana, que é uma coisa que a gente tenta trazer muito aqui também. Com toda essa apresentação feita, eu encerro esse vídeo com um convite. Junte-se a nós. Nós temos não só o e-book, que será atualizado constantemente, e enquanto ele estiver em promoção, você vai ter acesso ilimitado a todas as atualizações, conteúdo novo, né, podcast e até mesmo uma assessoria ali, se você tiver alguma dúvida, pode chamar a gente vai ficar muito feliz em entender o seu contexto e colaborar ali rapidamente ou até mais aprofundadamente com seus projetos e seus objetivos, tudo bem? Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, chame a gente. Somos a Edudigital e esse é o nosso e-book Guia Completo da Gamificação para Escolas e Empresas. Até a próxima!